compreensão de milagres. A origem do poder cósmico é um pequeno universo que existe no interior dos seres vivos, apesar de apenas parte deles poder sentir este universo. Quando o cosmo do indivíduo é elevado, este universo se expande, criando um fenômeno conhecido como aura. A aura é o manifesto visual da queima do cosmo, que é o estágio intermediário da elevação do mesmo. Durante a queima do cosmo, o universo interior do indivíduo arde, e a aura se expande conforme a temperatura aumenta. Se o cosmo for elevado o suficiente, ele explodirá. A explosão do cosmo gera um pequeno Big Bang no interior do indivíduo, expandindo sua aura ao volume máximo, permitindo que ele acesse a essência do cosmo, o sétimo sentido. Apenas acordando o cosmo, uma pessoa pode ganhar habilidades diversas, como a telepatia ou intuição. Quando o indivíduo queima, pode atingir velocidades ultrassônicas de Mach 1 a 10. Entretanto, a explosão do cosmo aumenta a velocidade dos golpes em dezenas de vezes, sendo possível atingir até mesmo a velocidade da luz. O cosmo dá poder para a pessoa explodir tudo em volta ou soltar rajadas de poder. Mas só constelações o permitem fazer técnicas especiais, que geralmente são mais metafísicas do que físicas, ou quando físicas, com mais poder de velocidade, acerto e força. Os Cavaleiros de Atena treinam desde pequenos para acordar seu cosmo adormecido e aprender a queimá-lo, não importa a força do guerreiro. Sem o uso do cosmo é impossível ter chance contra o mais fraco dos cavaleiros, pois mesmo um cavaleiro de bronze pode, embora superficialmente, queimar seu cosmo. Apesar da diferença absurda do poder concedido por armaduras de diferentes níveis, os cavaleiros se igualam quando queimam seu cosmo, sendo aquele que eleva este mais alto o vencedor da batalha. Se dois guerreiros forem capazes de elevar o seu cosmo ao mesmo nível durante uma luta, suas forças se equivalerão, iniciando uma guerra de 1000 dias. As emoções do indivíduo afetam muito a elevação de seu cosmo, e guerreiros de outros deuses também utilizam os princípios da queima do universo interior. O cosmo pode ser usado para acordar diversos sentidos ocultos. Até agora, 4 foram apresentados, sendo eles o sexto sentido, que é o sentido primordial do cosmo, e marca o ponto em que o indivíduo é capaz de sentir e ou queimar seu cosmo, processo conhecido como despertar do cosmo. Com algum treino, ele pode permitir ao usuário sentir e medir cosmoenergias alheias, prever perigos, sendo um mau presságio ou perceber que alguém se aproxima. Todos que têm o cosmo despertado têm esse sentido. Não só o cosmo das pessoas, mas dos objetos, ilusões e armaduras podem ter o seu cosmo percebido por aqueles que dominam esse sentido. É preciso um alto nível de cosmo para desenvolver uma técnica que oculte seu cosmo de quem possui o sexto sentido. Outras habilidades podem aparecer, como a telepatia, a telecinese, o controle da natureza e ou seus elementos, o controle dimensional e o controle dos átomos, assim como também a de interagir com as almas. Algumas pessoas podem até mesmo ler mentes usando este sentido. O sétimo sentido é aquele que permite ao indivíduo dominar totalmente a essência do cosmo, sendo capaz de realizar milagres. É o cosmo daqueles que se encontram no nível de um cavaleiro de ouro. O poder desse sentido é capaz de superar a perda dos outros 6. O conceito de sétimo sentido na obra foi baseado na tradição da doutrina budista, sendo o equivalente budista à sétima consciência. Um cavaleiro alcança seu verdadeiro potencial quando explode seu universo interior, atingindo o sétimo sentido e superando todos os limites humanos, podendo até mesmo mover-se à velocidade da luz. Em tempos longínquos, todas as pessoas eram dotadas do sétimo sentido. Na Era dos Mitos, quando ainda não haviam fronteiras nítidas entre os humanos e os deuses. Embora esteja presente ainda hoje, de forma sutil, na própria fonte de vida na Terra, o desenvolvimento da civilização fez com que os homens acabassem perdendo essa capacidade. Atualmente, os humanos que normalmente usam este sentido são os Cavaleiros de Ouro, embora muitos outros o tenham atingido. É conhecido por sentido pelo fato de que quando se alcança este nível do cosmo, a pessoa se torna capaz de sentir o ambiente com o cosmo, não dependendo dos outros sentidos. O oitavo sentido é o Araya Shiki, que permite aos mortos movimentar-se no Meikai. Normalmente, ele só desperta depois da morte, quando todos os outros sentidos são eliminados, mas há exceções. Alguns seres, como as sapuris e as borboletas infernais, possuem a habilidade de sobreviver no mundo dos mortos, mas não podem ser considerados seres vivos. A única criatura viva que sobrevivera no Meikai foi a Mokurenji. Ao morrer, a pessoa só terá o Araya Shiki,
e diferente do sétimo sentido, ele não substitui a função mental dos outros, o que faz com que o indivíduo vire uma espécie de zumbi sem consciência, e as únicas sensações restantes são a dor e o sofrimento. Os poucos que explodem o cosmo antes de morrer podem vir a manter seus sentidos mesmo na morte, como Chaka de Virgem. Ao perder um sentido, um usuário do sétimo sentido pode atingir o oitavo. Exemplos disso são Chaka de Virgem e Sísifo de Sagitário. Alguém com um cosmo muito superior, como Cânon de Gêmeos ou Doku de Libra, podem despertar o Araya-Shiki mantendo todos os sentidos. Ikki de Fênix podia desde o início viajar entre os mundos de Meikai e Sekai. E ainda existe a projeção astral, usada por Asmita de Virgem para observar não só o Meikai, mas também vários outros mundos. É considerado um sentido pelo fato de que a pessoa sente seu corpo e o ambiente, mesmo estando no mundo dos mortos. O nono sentido é a suprema virtude, que permite ao indivíduo converter seu cosmo no poder dos deuses. Logicamente, além dos próprios deuses, poucos chegaram perto de atingir este nível. Na saga de Poseidon, pode-se ter uma ideia da diferença entre a divindade e os outros sentidos quando Poseidon, ainda com a maior parte de seu cosmo adormecido, parou a rajada da execução aurora de Yoga, com o cosmo aumentado pela armadura de Aquário, que atingia o zero absoluto. Só este fato é suficiente para demonstrar o poder dos deuses, mas Poseidon ainda consegue forçar a energia das técnicas em direção do cisne, desafiando as leis da física. Ao despertar totalmente, o cosmo de Poseidon multiplicava-se rapidamente, envolvendo todo o santuário submarino, de forma que uma mera rajada de cosmo puro foi capaz de ferir Seiya, Yoga e Shiryu, que trajavam armaduras de ouro. Exemplos de humanos que chegaram perto disso são Doku e Radamantes, que receberam o Ichor diretamente em suas veias e dominaram o poder do sangue divino, Tema, por ser um semideus, e Seiya, quando atingiu Apolo, além do humano Ludwig, que quando atingiu tal nível, se tornou o deus da guerra Marte, tendo seu cosmo aproximado com o da própria deusa Atena. Regulus de Leão utilizou a técnica exclamação do zodíaco para destruir seu corpo, deixando-o em um estado etéreo, que o permitiu fundir-se com a própria natureza, alcançando um estado divino. Neste estado, ele foi capaz de arrancar a divindade do corpo de Radamantes, tornando-o